Pet Lady no ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. No programa de hoje, estou recebendo mais um convidado super especial para falar dos bichinhos dele. Leandro, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Carol. Leandro Pereira, do Portal Fermata. Já sei que ele é um cachorreiro de plantão. E eu convidei o Leandro para me falar alguma história engraçada, diferente, inusitada dos cachorros dele. Eu não sei qual que é a história. Vamos ver o que o Leandro vai me falar. E aí eu dou um parecer comportamental, alguma opinião sobre o que rolou. E, queridos ouvintes, sempre que vocês tiverem alguma história, também é só entrar em contato comigo no Twitter, no Instagram, ThePetLadyBH, ou no e-mail carolina@thepetLady.com.br, que a gente discute a sua história também. Leandro, conta pra mim, quantos cachorros que você tem? Atualmente eu tenho 3, né? Eles são de raça, são vira-latas, qual que é a história deles? Acho que eu vou estender essa história um pouquinho pra trás. Pode falar. Bom, eu cresci tendo cachorros, né? A minha avó, ela era criadora de mini pinchers. Então eu chegava na casa dela, tinha 14, 15... Aquele cachorro que todo mundo fala que parece um rato, que ele é chato. Amo aquele cachorro. Pra mim, todo cachorro é um mini pincher até ele se transformar em outra raça, sabe? Você fala, eu tenho um cachorro, vem um pincher na minha cabeça. É a sua primeira imagem de cachorro, né? São aqueles micro pincher, assim, bebezinho. Isso, e minha avó, ela criava o tal do pincher zero mesmo, ele é minúsculo, aquele né? Bem pequenininho, né? Isso, e que tem muita gente que pega misturado com chihuahua por aí e fala, esse aqui é o mini pincher. Não é, o mini pincher realmente é um dobermanzinho, né? Ele não tem aquela cabeça larga. Ele é igualzinho. Ele é igualzinho um dobermanzinho, só que ele é pituquinho. Sim, e ela tinha desses, assim, sem aquela cabeça larga, aquela coisa, aquele mini doberman mesmo, aquele cachorro super corajoso. E eu tive um monte desses também, né? Então, desde criança, pra mim, cachorro era isso. É um cachorro pequeno que tá dentro da sua casa, pelinho curto. Bom, aí já na vida adulta, né? Depois que eu saí da casa da minha mãe e alguns anos depois, eu comprei um cachorro. E aí na hora de escolher o cachorro, eu queria um que fosse meio que um mini pincher. Então, pelo curto, eu queria que tivesse focinho. Eu tenho alguma coisa com cachorro sem focinho, assim. Os cachorros braquicefálicos não é muito a sua praia? Não, eu não sei, me dá uma impressão esquisita de que é outro bicho. Não é nada contra, eu teria um pug facilmente, é muito bonitinho, né? Um bulldog ou um shih tzu tal, mas eu gosto de focinho. E aí eu tava passando perto de um shopping que tem aqui em São Paulo, né? O Vila Lobos, e no porta-mala de um carro tinha uma mulher vendendo um salsichinha. Ah, que delícia. E ele era a coisa mais linda do mundo. E lá no Telegram o que eu uso é justamente a foto dele, né? Ah, que tá na sua cabeça. Isso. Ah, que bonitinho. Bom, eu sou do Fermata, o portal é de música. Eu acho que dá pra entender que 9 anos atrás fazia sentido. O nome dele é Ozzy, né? Ah, gente, que bacana. Aí eu comprei o livro do Dr. Pet, né? Do Alexandre Rossi. Do Alexandre Rossi. E foi com o Ozzy que eu aprendi a ser dono de cachorro mesmo, sabe? Porque eu me dediquei a isso naquela época, então eu li o livro, eu apliquei o que eu pude com ele. Ele é super educado. Esse cachorro, ele mudou a vida de tanta gente, eu não tô brincando quando eu falo isso. Né? Pessoas que não gostavam de cachorro conheceram o Ozzy e falam, nossa, eu quero esse cachorro, eu não quero outro. O Ozzy ainda tá na sua vida, Leandro? Ele não tá diretamente comigo agora, né? Mas ele tá vivo ainda, tá vivo. Tá saudável. Tá vivo. E saudável, assim, muito bem. Ele tá com, eu falei 9 anos atrás, eu acho que é mais, agora eu tô em dúvida. Ele é aquele salsicha marrom, né? Cor bem tradicional. Isso, só que ele tem o narizinho claro, né? Ah, que bonitinho. Aí ele, filhotinho, tinha o olho esverdeado e tal, e enfim, ele foi uma criança linda, mas ele era muito sozinho. Né? Eu sou programador e eu ficava muito tempo fora de casa, e aí eu decidi que eu daria um irmãozinho pra ele de um jeito ou de outro. E aí é que veio o LED. LED. Por causa do Led Zeppelin. Ah, claro, né? Que ótimo.
E eles eram muito bonitinhos, assim. O LED se tornou muito maior, mais forte que o Ozzy, né? Ele também é um salsichinha mais tradicional. Enquanto o Ozzy, ele é fora do padrão da raça, ele tem o peito mais alto, a pata é um pouquinho mais comprida e tal. O LED é perfeitamente o cachorro da raça, né? Uhum. Ele é daquele que raspa a barriga no chão e que teve problema de coluna depois. Ele teve todos os problemas de salsichinha. Entendi. E eu lembro de uma viagem que eu fiz e agora eu acho que é a hora de falar pro ouvinte que se ele estiver almoçando, talvez ele não queira mais. Talvez não seja a hora adequada, né? É, o LED, assim, né, ele era tão lindo, meu Deus. A gente foi num lugar que é uma antiga fazenda, em que não era exatamente uma fazenda, é muito menor que uma fazenda, mas é um lugar bem grande, é muito maior do que uma chácara, né? Onde o dono resolveu fazer uma espécie de condomínio. Então tem um terreno grande que você pode cercar, fazer o que você quiser, construir uma casa, mas o legal lá é deixar aberto. Então é como se fosse um hotel fazenda, só que você tem sua propriedade ali. Parece bem agradável, né, na verdade. Bem tranquilão, assim. É, na Serra Catarinense, um frio. E aí, né, tinha um zelador, tinham poucos trabalhadores lá, e para cortar a grama e tal, eles colocavam bastante ovelha. Mas não ovelhonas, as mini ovelhas, né? Então, você olhava o capim daquele lugar e estava muito bem aparado, assim, porque esse cara levava as ovelhas, ele pastoreava mesmo, né? Literalmente, as ovelhas para irem comendo nos lugares onde tivesse pior o capim. É um cortador de grama maravilhoso, viu? Exatamente. Ainda dá leite, dá lã, né? É. Só que elas deixam presentinhos onde elas passam, né? Sim. Foi aí um fim de semana que eu não consegui dar ração para os meus cachorros. Porque eles só comeram cocô de ovelha. Eles só comeram cocô de ovelha. Eles passaram o fim de semana inteiro. E depois eles vinham com aquele cheiro na boca. E aí eles se lambem com a boca cheia de cocô, fica espalhando aquele cheiro. É um terror. E foi assim, e eu tentava dar comida, dar qualquer coisa que tivesse ali. E não, eles queriam mesmo os presentinhos das ovelhas, né? Essa foi a primeira vez que você percebeu que eles estavam fazendo cropofagia, que é o ato de comer fezes? Eu já tinha visto antes o LED quando o filhote comia as próprias fezes, né? E eu não entendia o motivo. Catei o livrinho do Rossi lá e fui tentar entender o que poderia ser. E... Bom, eram dois filhotes, filhotes mesmo, eles tinham 1 ano e o outro tinha 8 meses. Não, eles tinham a diferença de 1 ano, né? Mas eles estavam não só fazendo isso, eles estavam destruindo a minha sala também. Nossa. Que era onde eles ficavam, né? Eu morava num apartamento. Então, eles destruíram o meu sofá e eu vi ele fazendo isso de comer cocô. Entendi. Eram 2 probleminhas graves aí, né? A cropofagia é uma coisa assim, que é muito normal de acontecer. A maioria dos tutores tem até um pouco de vergonha de falar que o cachorro tá comendo cocô, sabe? Porque pra gente é uma coisa tão absurda, assim, é tão nojento, assim, asqueroso. E pro cachorro, na verdade, aquilo ali é quase um petisco. É, sim, sensacional, sabe? É por isso que seus cachorros não queriam comer ração. Pra eles era muito mais gostoso comer o cocô das ovelhas. Porque a alimentação delas é diferente da deles. Provavelmente o cocô tinha um sabor diferente. Então, assim, é estranho, mas é comum. Não é um problema muito raro de acontecer, sabe? Sim, mas comer o próprio cocô na época que ele estava comendo, eu entendi que era porque eu não estava conseguindo passear com eles. Pode ser também, mas se eles faziam isso quando filhotes, tem algumas outras explicações também. Pode ser porque ele viu a mãe dele fazendo isso. A cadela, quando ela pare, os primeiros cocôs e xixis ali da ninhada, ela come, pra não deixar o espaço sujo, sabe? Então pode ser que foi um comportamento que ele estava replicando, de ter visto a mãe dele fazer isso. Pode ter sido também por tédio, por ansiedade e tudo, mas geralmente em filhotes é isso, é um comportamento replicado e que depois passa. Se não passa, aí já é um problema comportamental mesmo que precisa ser investigado. Nesse caso, o que eu fiz foi que eu contratei um dog walker, né? Ah, excelente. E você achou que foi bom pra eles? Eu acho que foi uma economia muito grande. Porque eu pude reformar o meu sofá e eles pararam de destruir.
Sim, eles estavam gastando energia corretamente, né? Exatamente. E eu senti que ele começou a parar de comer o próprio cocô, porque eu sempre fui quem limpou, né? Então eu olhava no jornal e eu via a mancha. Sim, esteve lá, né? E eu via que não tinha mais isso, sabe? Mas, claro, o tempo foi passando, teve vezes que eu realmente percebi que ele tinha um gosto por isso. Que era um gosto mesmo. Era um gosto mesmo, assim. Eu via que ele comeu o cocô de vários animais diferentes. Sim, não só o próprio e não só das ovelhas. E não só das ovelhas. Ele comeu também dos outros cachorros e na rua, né? E eu lembro até na época de conversar com a veterinária, porque eu falei, eu faço alguma coisa? Ela falou assim, deixa eles comerem e depois você vermifuga, porque pode ter vermes, né? Ah, é verdade, tem isso também, né? Pode estar com verme também. Mas ela dizia até do cocô dos animais, né? Que ele tava comendo, né? Mas essa não é de longe a minha pior história com cocô. Eu fiquei sabendo que você tem uma história bem, assim, cabeluda, de seus bichos comendo cocô. Mas eles continuaram comigo por alguns anos, né? E aí, enfim, acabou que outros cachorros vieram aparecendo, então eu fiquei morando com 5 cachorros aqui em casa, né? E aí você já morava em casa, você não estava mais no apartamento. Quando peguei 2 maiores, né? Eu não diria que elas são muito maiores. Eu acho que elas são consideradas porte médio ou pequeno. Elas são um pouquinho mais largas do que o Whippet, sabe? O galgo, cachorro de corrida. E são do mesmo jeito, assim, com aquele patão comprido, né? O galgo é um cachorro de porte médio, assim. E elas são um pouquinho só mais largas do que ele, mas do mesmo jeitinho. E correm também, que é uma coisa incrível. E qual que é a história delas, assim? De onde que elas vieram? Como que elas apareceram? Elas moravam no estacionamento de uma transportadora, né? E elas comiam o resto ali da marmita dos caminhoneiros, né? Elas moravam no mato, sabe? Elas eram, assim, até meio ferais? Você acha que elas eram meio pouco sociáveis? Olha, uma delas, ela era menos sociável, ela tinha medo de gente. Entendi. E anos depois eu fui descobrir o que aconteceu com as duas naquele momento, né? Elas tinham cerca de 8 meses, então eu levei na veterinária, né, tal, e elas passaram a viver, que foi quase 1 ano com a minha mãe, que sim, minha mãe tinha uma casa e nessa época eu morava no apartamento, Entendi. Né? Foi a Amy e a Tina, foi como elas foram batizadas. Muito bonitinhos os nomes delas. E elas tinham, assim, eu vou simplificar aqui, vou ser bem rápido, né? Elas tinham tomado tiros de alguém que tinha uma arma de chumbinho. Nossa, né? meu Então, Deus. Uma delas teve, né, um corte por cima do olho, não acertou direito, mas a outra tem no corpo dela ali 3 chumbinhos e isso afetou o comportamento dela bastante. Com toda certeza, isso é pra afetar o comportamento, assim, pra sempre. Ela é a cachorra mais corajosa que eu tenho, a Amy, né? Ela parece um pastor alemão, bem de longe, mas já teve gente que confundiu, veio perguntar se eu queria cruzar minha cachorra. Eu falo, não, gente, olha essa cachorra. Achando que era pastor. Olha direito. Aí a pessoa olha e fala, o que foi? Olha pra ela nem parece um pastor. Aí a pessoa olha, é verdade. Olha mesmo, olha. Mas ela tem exatamente as cores de um pastor alemão. E ela é muito corajosa e tal. Mas ela tem muito medo de chuva, né? De fogos. Enfim, ela é quem protege a casa, ela é a líder hoje aqui em casa, né? Mas ela teve esse comportamento afetado e a outra, ela é muito, muito carinhosa. Ah, que bonitinho. E desde o começo você via, quando eu as conheci, né? A Tina cuidava da Amy. Hoje é o contrário, né? Elas são irmãs de ninhada? Você acha que elas provavelmente, assim, elas... Eu não consigo imaginar que elas tenham nem um dia de diferença. Elas têm o mesmo tamanho, né? Elas são iguais. Só que uma é preta, a outra parece um pastor. Aí o outro cachorro que foi a mesma coisa, morava nos fundos de uma transportadora, é o Elvis. E o Elvis foi resgatado porque ele ia morrer. Porque ele é louco. Ai, gente. Não para, ele corria no meio da rua, sabe? E no meio de caminhões ali e tal. Ele ia morrer. Ele foi muito provavelmente abandonado. Dizem que foi um carro que deixou ele ali. Nossa, tadinho. Né? E assim, ele louco. Louco demais. Descontrolado, assim. E ele aqui em casa, os cachorros já estavam velhinhos, né? Então quando ele chegou, o mais novo tinha 6 anos.
E aí foi um tempo pra adaptar, né? É isso que eu ia falar, a diferença de idade é significativa, assim, né? Entre eles. E também teve o fato de que os salsichinhas foram criados de um jeito. Uhum. As meninas, elas foram criadas, ficaram 1 ano na minha mãe. Sim. Então, elas estavam com quase 2 anos já, sendo elas uma matilha, eu tinha outra matilha, e eles nunca se uniram de verdade. Você acha que o grupo sempre ficou meio segregado, assim, cada um na Sim, sua? eram as meninas de um lado, os meninos do outro. E o Elvis se juntou aos meninos. Não, o Elvis, ele veio fazer uma bagunça nisso, Aham. né? Então, ele, assim, por algum motivo que era mais velho, que estava muito mais calminho, né, o Ozzy, eles se juntaram de um jeito que foi, assim, uma dupla meio surpreendente, né? E as meninas meio que adotaram ele e tal. Quem não gostou muito dele foi o Led, aquele que eu falei que comia cocô no começo, né? O salsichinha. Mas o Elvis, ele devia vir de uma disputa muito grande de comida e tal, né? Então ele atacava, eu tive vários problemas, pessoalmente, com ele me mordeu algumas vezes, né? Sim, ele devia ter questões de possessão com a comida, com os recursos dele, imagino. Sim, e aí, assim, eu tive várias brigas de verdade com ele. Aquela coisa de eu tô passando enquanto ele come, tô passando pra dar comida pra eles mesmo, sabe? Sim. Eu tô colocando a comida, ele me morde. E aí eu fazia aquela punição de pegar no pescoço e derrubar, né? Sim. Mas eu ficava morrendo de dó dele depois, porque, pô, ele precisava comer também, sabe? Sim, com certeza. E é um cachorro traumatizado. É um cachorro que tem, assim, uma bagagem emocional aí complicadíssima, sabe? Pois é. É, assim, é o que eu sempre falo com os meus clientes e com os ouvintes aqui também. Se o seu gato ou o seu cachorro, eles são agressivos ou eles têm algum problema comportamental, aquele animal tá estressado, ele não tá feliz daquele jeito. Então, a gente tem que tentar entender o que tá rolando ali, o que a gente pode ser melhor, sabe? E às vezes é difícil, né? A gente entender os sinais que eles estão mandando, o que eles estão querendo dizer pra gente. Nesse caso, como eram 2 matilhas e ele tava sozinho, eu entendi que isso já era estressante por si só, né? E aí mais um pra disputar a comida com ele, Sim. ia ser complicado, sabe? Que era eu, né? Exatamente, era essa a visão que ele tinha. E aí o que eu passei a fazer foi, eu dava a comida que eu fazia na época, né? Então eu me sentava no chão e eu dava a comida na minha mão pra ele. Pedacinho por pedacinho. Ele vinha pegar, não, tal. E foi 1 mês comendo na minha mão e eu percebi uma mudança muito grande no comportamento dele em geral, assim, sabe? Ele se tornou um cachorro mais carinhoso. Ele é um companheiro, assim, onde eu vou ele vai atrás agora, sabe? Vocês criaram um vínculo, né? Ele aprendeu a confiar em você. Assim, foi difícil fazer isso, até porque tinha muito cachorro pra dividir atenção também. Sim, mas parece que isso funcionou. Eu não sei se essa tática é comum, se... Sim, é o que eu aconselharia, na verdade. Assim, você deu um passo além que você já colocou ele pra comer na sua mão. O que a gente sempre aconselha é você ir fazendo associação ali da sua mão ou de você mesmo com coisas positivas. Você senta perto dele, joga um petisquinho e tal. Mas é isso mesmo, é você acostumar a sua presença à comida, pra ele saber que você não tá ali pra tirar a comida dele, você tá ali pra dar a comida pra ele. Então você fez certinho mesmo. E ainda, anos depois, eu continuo mexendo no pote de ração dele enquanto ele tá comendo. Sim, e ele não demonstra mais possessividade. Não, e assim, recentemente eu tive até que trocar o pote de ração por aquele que é uma espiral, na verdade, né? Que é pra eles comerem devagar. Ser um comedouro mais inteligente, né? Porque a relação dele com comida é bem complicada, assim. Ele realmente devora tudo até hoje. Já fazem 5 anos que ele tá comigo. E ele tem isso ainda muito forte, então... E você acha que ele tem, assim, compulsão alimentar? Ou você acha que é uma fome mesmo? O que você acha que pode ser? Eu realmente não sei, porque o quanto eu der de comida, ele vai comer. Entendi. Né? Eu troquei pra ração depois de algum tempo, né? Depois de bastante tempo, na verdade. E se eu colocar 100 gramas, 200 gramas... O certo é ele comer 100 gramas por dia, no máximo, né? Se eu botar 300 gramas, ele vai comer. E se eu botar mais os 50 que eu precisava dar naquela refeição, ele vai comer também. Ele vai comer até enquanto tiver comida, né? Eu nunca deixei ele comer à vontade pra saber quanto que ele come. Sim, mas é uma coisa boa isso, você não deixar a ração à vontade. Porque cão que é assim, gato também acontece muito isso. Eles vão comer, tipo, até passar mal, sabe? Porque é aquela sensação do tipo, a comida vai acabar. Eu preciso comer pra eu não sentir fome. Aliás, isso era muito engraçado no primeiro cachorro que eu tive lá, o Ozzy, né? Eu deixava à vontade.
quando ele latia, ele ia lá comer um pouquinho. Ele dava uma latida e ia comer. Ele comia mastigando, assim, latia mastigando, né? Aham. Era engraçado, mas ele começou a engordar muito porque ele começou a latir muito. Sim. Ele se recompensava sei lá, de defender a casa da pomba que fez barulho ali fora. Aham. E aí ele ia se agradar comendo, né? Sim. Aí também realmente não é legal deixar à vontade, porque ele ia comer muito mesmo. E assim, ração não é a coisa mais cheirosa do mundo também, né? É pra eles, né? Eu acho terrível, assim, mas... Assim, naquela época eu dava a ração Hills. Uhum. Que é uma ração muito boa, inclusive. E ela custa rios de dinheiro também, mas... Também. Mas ela não... O cheiro, pra mim, é inerte, assim. Eu não sinto, assim, sabe? Uma das cachorras não comia a ração, a Tina, né? Ela... Parece que ela não sentia nenhum prazer em comer aquilo. Eu não sei por que às vezes ela não come. Mas assim, tem umas rações que são um pouco mais palatáveis pra eles, assim, que tem um pouco mais de sabor e tudo. Toda vez que, por exemplo, eu preciso indicar uma ração pra algum cliente, apesar de eu não ser veterinária, eu sempre falo, tipo assim, cara, escolhe uma ração que não tem corante, que é mais natural e tal. E às vezes os cachorros não gostam, porque ela não é tão interessante como aquela ração mais temperadinha, assim, Sim. com um saborzinho diferente e tudo. Mas aí é hábito do cachorro também, deixa aprender a comer, sabe? Agora, se os cachorros que eram acostumados a comer alimentação natural pra passar pra ração, eles não estranharam muito, não? No começo, sim, eles estranharam, mas eles estão comendo bem agora. Entendi. Uma delas eu tenho que molhar a ração, porque ela tá ficando velhinha já. E aí os dentes já estão mais sensíveis, né? Aí de vez em quando eu dou um ossinho, um agradozinho, e ela é a que faz mais devagar, sabe? Entendi. É a Tininha, a pretinha. Nossa, eu ia lá no CEAGESP, né, o CEASA aqui de São Paulo, eu comprava um monte de legumes, eu comprava pedaços miúdos de frango. Eles deviam adorar. Eu passava muitas horas cozinhando, eu fazia muitas panelas. Né, meu freezer basicamente era a comida deles. E então, né, aquela coisa de dar frango, cabeça de galinha, né? E pra eles isso é assim, é o melhor que tem. Mas é meio feio, né? É muito feio. A gente olha eles mordendo a galinha e a galinha piscando assim, parece que tá com dor. Mas você sabe que quando eu era criança, que a gente tinha cachorro em casa e tudo, a minha mãe fazia umas panelas assim de angu com caldo de carne. Mas o negócio era bonito, sabe? Pros cachorros. A gente falava, nossa, eu queria ser cachorro nessa casa também, porque isso aqui tá bom demais, sabe? Angu é o fubá, né? Eu não sei se vocês chamam de polenta, é aquela polenta mole, né? Que é só o fubá com leite e tudo. Em São Paulo a gente chama de polenta isso. mesmo. A minha avó fazia isso. Ela colocava numa bandeja de pizza assim, que é, né? Em São Paulo. Aquela bandeja não, aquela forma de pizza, ela colocava, aí vinha lá aquele bando de pincher, ela botava outra ficava forminha do outro doida, lado. Né? A minha irmã, conta-se que ela também comia com os cachorros. Que bonitinho. Mas é a mesma coisa, era polenta e carne moída. Ai, que ótimo. Comida da minha avó, né? Minha avó, ela gostava dos ratinhos dela lá, né? Os pinchers. Os pincherzinhos dela. Mas aí foi engraçado o dia que meu avô chegou. Ô Lola, o que é isso aqui? É queijo, gênio. Pra quê? Pros ratinhos, gênio. Realmente deu rato na casa dela e ela tava alimentando. E ela tava, assim, de verdade, cuidando dos ratinhos. E ela tinha esse sotaquezão mesmo? Ela tem. É engraçado porque ela é muito filha de italianos, né? E os dois falam, né? E ele, como filho de espanhol, falava um italiano também, incrível. Ai, que ótimo. Era tudo o meu carro, meus cachorros, né? E que bonitinho que vocês sempre tiveram um bicho, então, na vida de vocês. Isso é muito legal. Sim. Nossa, e eles tinham, não era só cachorro, eles tinham uns 30 passarinhos. Caramba! Eles tinham... Teve uma época que teve tucano, teve papagaio, teve... Eu acho que era uma espécie de coruja, eu não sei o que era aquilo. Teve um monte de animais, teve tartaruga. É em São Paulo mesmo? Ou eles moravam em Guarulhos, que é Grande São Paulo, é ao redor de São Paulo, né? Entendi. Era uma casa fantástica. Nossa, que delícia crescer com esse tanto de bicho, né? Eu acho isso barato também. Como criança foi bom que, assim, a gente aprendia a respeitar, sabe? Eu tinha um medo danado do galo do meu avô. Nossa, e tem que ter medo, porque galo é um bicho bem bravo. E um dos cachorros dele, o Choquito, esse foi o pior. Era um pincher também? Um mini pincher, nossa senhora, o Choquito era bravo. Era? Ele teve Akita, teve um monte de cachorro.
Fila. Nossa. A gente brincava com fila, mas eu tinha medo do Choquito. O bravo era o Pinscher. É. Que ótimo. Mas você sabe, o Pinscher, ele é um cachorro que ele é um pouco mal compreendido, assim, porque ele é um cachorro de alerta, né? Ele é um cachorro ótimo pra ser um cão de guarda mesmo, porque ele vai te alertar. Inclusive quando você não quer. Tipo assim, tá entrando alguém em casa que é de casa mesmo, ele vai latir, ele vai avisar e tudo. Então ele é um ótimo cão de alerta. E as pessoas fazem muita graça do tipo assim, ele é tão pequeno, ele é tão bravo e tudo. Mas assim, a gente tem que entender que do tamanho que ele tem que ser um cachorro muito bravo pra se sentir seguro, sabe? Porque tudo é muito maior do que ele. Todo mundo, todos os outros cachorros são muito maiores do que ele. Então ele acaba ficando um cachorro super bravo pra poder impor esse respeito dele, assim. Mas assim, é um animal extremamente atlético também, né? Sim, magro, né? Um animal que corre muito, assim, com certeza. Nossa, a minha avó, a garagem, você entrava com o carro, você tinha um outro portão que se abria, né? Pra você colocar, então cabia, acho que uns 8 carros na casa dela. Nossa. Só na frente. E esse portão de vidro, ele tinha a altura de um portão, assim, de um andar de casa, né? Então ele tinha ali o portão e tal, e tinha um vidrão. E teve uma época que ela teve uma mini pincher, uma não, 2, né? Que era a Juma e o Jove, da novela Pantanal. Isso que eu ia perguntar, era da Pantanal. Enquanto eu tinha cachorros, tenho, né, cachorros com nome de rockstars e coisa do tipo, minha avó era só da novela. Era a Dondinha, a Tuquinha, né, a Babi. Ai, que ótimo. Eu só não sei de onde saiu o Choquito, porque deve ter algum personagem. Não é possível. Deve ter algum personagem que tinha esse apelido também. Porque ele era o único que saía sabe? A Dondinha era do Rock Santeiro, que eu lembro, sabe? Então, a Juma e o Jove, esses eram pinchers inacreditáveis. A Juma, por algum motivo, ela cresceu um pouco mais, ela era muito forte. E quando a gente chegava na casa da minha avó, essa coisa de latir, ela vinha correndo, ela pulava no portão de vidro e ela ia subindo, escalando ele, na vertical como se fosse horizontal, e ela ia subindo, ela chegava lá em cima, ela virava e descia correndo. Gente, igual um gato, assim. Nossa, eu nunca vi isso, ela corria na porta, sabe? Que doideira, gente. Essa Dondinha mesmo, meu pai tem 1,88 m, né? Ele batia no ombro, a Dondinha vinha e pulava no ombro dele. Gente, é um gato. Caramba! Pinscher é um animal, assim, é muito legal pra quem tem. Todo mundo que tem ama, né? Sim, a minha sogra tem uma Pinscher também pequenininha. E assim, um amor. Nossa, um carinho incrível. É um bichinho muito bacana mesmo. Mas cachorro nem sempre é muito grato, né? Porque você vai lá no CEAGESP, compra o melhor dos miúdos, compra aquele chuchu que tá bonito, aquele nabo. Nossa, eu descobri que o matinho do nabo ali, né? O que vem junto com ele, é uma delícia, né? E eu fui fazendo comidas incríveis pra eles. Mas a vida não é assim, né? A vida não é tão simples, né, Joseph Kleiber? Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E aí, porque minha garagem hoje é onde eles moram, né? Então, assim, durante o dia eles ficam na garagem. É uma garagem para 2 carros, bate-sol, tem lugar para eles se brigarem, né? É São Paulo, né? São Paulo, se você passar assim, raramente você vai ver um muro em São Paulo, né? Não tem. É um portão, do lado tem outro, né? Sim, é tudo muito coladinho, né? Então minha casa é isso. São os 2 carros que cabem, mas eles cabem em fila, né? Então o da frente vai estar protegido da chuva, o de trás não. Entendi. Né? Da chuva, do sol e tal, né? E então eles têm esse espaço durante o dia e à noite eles ficam dentro de casa. Por causa disso, eu não chego e abro o portão e ponho o carro pra dentro, porque eu tenho medo de acertar eles, eu tenho medo deles saírem correndo, né? Eu tenho muitos medos, na verdade, então eu paro o carro na porta, entro, cumprimento meus cachorros, ponho eles pra dentro de casa, fecho a porta, ponho o carro pra dentro. É muito cuidadoso mesmo. Eu tenho medo também, né? Sim, sim. Já aconteceu de eu abrir o portão e um deles sair correndo. Nossa, e o desespero, né? Só que aí nesse sair correndo, em geral eles vão parar numa pracinha que tem em frente a uma igreja aqui. Que é bem pertinho da sua casa. É bem pertinho. Então, assim, a minha rua segue, mais alguns metros tem essa pracinha.
Essa pracinha é onde o pastor da igreja mesmo, ele pregava muitos anos atrás, até construírem a igreja, sabe? Aham. E aí, meio que em comemoração a isso, eles ajeitaram a praça, colocaram bastante planta, plantaram árvores ali e tal. Então, meio que ela é um esconderijo. E ela virou um lugar onde as pessoas levam o cachorro. Entendi. É um lugar já, tipo, conhecido do bairro, assim. É. Mas pracinha, ela é mais pra uma rotatória que tem muito mato dentro, sabe? Não é bem uma pracinha. Assim. Ela é bem pequenininha mesmo. Entendi. E lá tem, né, o capinzinho todo. E nesse dia, quando eu abri o portão, os 3 e não os 5, né, os salsichinhas estavam pra dentro. Porque, enfim, né, como eu falei, teve problema lá nas costas do salsichinha mais novo, né? Uhum. Eu tive que deixar eles pra dentro de casa pra não ficar subindo e descendo escada. Sim, pra justamente evitar, né, que esse deslocamento deles. E porque ele é menor pra não ser atropelado pelos maiores quando tiver alguém passando na frente, né? E, enfim, eles estavam pra dentro, mas os vira-latas não, né? Uhum. Quando eu abri o portão, os 3 saíram correndo pra praça. Nossa. E aí eu olhei, o que tá acontecendo aqui? E o cheiro insuportável onde eu tava. É sério? Suportável. E eu tava, sei lá, uns 30 metros. 30? Não, acho que uns 20 metros da praça. Uhum. E um cheiro insuportável. E eu chamando os cachorros, e eles não voltavam. Falei, quer saber? Eu abri o portão, botei o carro pra dentro, vim buscar as coleiras, né? E quando eu chego lá... Bom, e essa pracinha... Era uma privada, sabe? As pessoas levam o cachorro lá pra fazer cocô, o gato faz cocô. E né? ninguém faz nada, né? Fica lá. Fica lá porque afinal ela é meio fechadinha ali, como eu falei, né? Uhum. Tem até bancos de praça que eu moro aqui há 5 anos e eu nunca vi alguém sentado ali. Gente, que triste. É uma praça que ficou escurecida pelo tanto de mato que tem. Uhum. Só que aquele dia não foi cachorro quem fez cocô lá. Ai, meu Deus, era de gente. Era de gente. Ai. Era de algum mendigo que passou aqui. Um amigo meu fala que é cocô de craqueiro. Mas tem tipo morador de rua lá, assim? Ou... Não, meu bairro é bem tranquilo com relação a isso, sabe? Ele é um bairro, vamos dizer, classe média. Tem um lugar que é média alta, um lugar que é média muito alta, mas não tem favela aqui perto. Não tem comércios pra ter mendigo, sabe? É só residência mesmo. Entendi, é um bairro bem residencial mesmo, assim. É, completamente residencial. E aquele dia, por qualquer motivo que seja, eles acharam esse cocô de mendigo e eles cara. fizeram a festa. Nossa. As meninas especialmente, assim, elas comeram, elas deitaram em cima e se esfregaram. Rolaram, né? Rolaram. Fizeram de tudo. E nesse tempo eu colocando o carro pra dentro de casa, né? Buscando coleira. Mas você já tava sentindo o cheiro. Eu tava. Nossa, Quando eu cara. saí do carro, na verdade, eu senti um cheiro muito ruim. Eu imagino o quanto aquilo deve ter cheirado durante o dia todo pra ele. Sim, devia estar atraindo eles, assim. Eles estavam no portão, tipo, esperando pra chegar mais perto daquele cheiro. Sim, eles nem fizeram festa pra mim. Foi a primeira e única vez que eu cheguei em casa e não teve festa. Nossa, gente. E aí elas todas felizes lá e eu... Foi mais a Tina e a Amy. Foi mais a Tina M. O Elvis se sujou, mas eu não acho que ele tenha comido. Eu acho que ele se sujou de tentar fazer festa com ela. Ele devia estar do tipo assim, gente, o que tá rolando? É. O que vocês estão fazendo aí? Porque, assim, né? Depois eu fui descobrir mais tarde quem comeu ou não. Mas... Aí eu trouxe pra casa, eu fechei minha casa inteira. Nossa. Janela, eu fechei tudo, porque... E você falando, eu consigo sentir o cheiro, sabe? Nossa, mas era muito bom. O meu amigo fala que é de craqueiro porque foi isso, elas ficaram loucas, né? Tinha alguma coisa ali diferenciada. Tinha que ter algo especial ali. E aí, essa festa toda tal, e quando eu trouxe pra dentro de casa, elas ficaram meio abatidas. Aí lá fui eu, peguei toalha, não sei o que, tava frio. Uhum. Eu falei, bom, eu vou ter que dar banho de noite ainda, nesse frio, no meu banheiro, né? É, porque também ninguém ia dar conta se não desse banho neles. Aí eu escolhi pegar a Tininha primeiro, né, a preta. Uhum. Eu trouxe ela pra dentro do meu banheiro, botei ela ali, peguei sabonete, passei nela tal, sabonete mesmo, mano, de glicerina que eu tinha, né, na época. Era o Febo, aquele mesmo de Coca-Cola, né? Eu passei, passei, enxaguei ela, fedia demais, mas ela fedia demais aquele dia.
Ai, gente. Aí eu peguei um outro shampoo que tinha de cachorro, um sanolzinho lá, passei, enxaguei, fedendo. Aí eu comecei a achar que tava no meu nariz já, sabe? Não, porque você fica cismado, né? Você acha que tá em você já. Aí eu não sei porquê, me ocorreu de passar óleo de cozinha nela. Ai, gente. Que ideia. E foi a melhor coisa, eu não sei por que me ocorreu isso, mas sabe aquela coisa de tipo... Vou tentar isso. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Uhum. Eu passei óleo nela, acho que o óleo do cocô do mendigo devia ser mais grosso e afinou com óleo, sei lá o que foi. E aí, né, óleo, sabão, aí ela ficou cheirosa. Que bom. Aí finalmente você tirou tudo. Aí eu desci com ela, deixei ela em cima do sofá, né? Tem uma manta que eu coloco em cima do sofá. Uhum. E trouxe o próximo cachorro. Aí eu trouxe a Amy. E assim, já dava pra montar um cachorro com tanto de pelo que tinha no meu banheiro, porque eu esfreguei demais. Nossa, mesmo, eu imagino. Ainda mais que você fica esfregando pra sair o cheiro, né? Sai aquele horror de pelo. Mas dá vontade de arrancar o pelo dele. Tadinha. E aí, quando eu tava passando com a Amy, a Tina se levanta e ela começa a fazer aquele movimento e eu, não. Aí eu botei a Amy pra fora, fechei a porta, não deu tempo. Em cima do sofá. Nossa. Ai. Nossa. Aí você, né, imagina aquele tanto de galho e folha que veio junto com cocô. Nossa, cara. E eu não imaginava que cocô de mendigo vomitado fede o dobro, assim, sabe? Mas é porque já tá ali meio digerido. Nossa, como... Nossa. Ele já é meio digerido por natureza. Aí lá fui eu, tirei a manta do sofá, passei bom ar em casa, mas eu não podia deixar ela em outro lugar. Aham. Porque se eu deixasse ela pra fora, ela ia se encostar no outro cachorro que tava cagado ainda, sabe? Sim, exatamente. Aí o cheiro ia voltar todo. E aí, putz, lá fui, tirei, limpei a sala, tal, não sei o que, beleza. Eu olhei pra ela, parecia melhor, peguei a outra, trouxe pra cá, comecei a dar banho nela. Aí foi mais fácil, porque eu já passei o óleo direto, né? Você já, né, tinha pegado essa técnica. Lavei bem, assim, bem lavadinha mesmo, tava bonitinha, desci. Bom, agora é hora do Elvis, tava a Tininha amuada no sofá, a Amy amuada porque ela parecia que tinha tomado uma bronca. Tadinha. Enquanto eu tô pegando o Elvis, o que acontece com a Amy? Vomita. Em cima do sofá. E já tava sem a manta. Não, eu tinha colocado uma outra manta. Tá, nossa, ainda que eu tinha acabado de lavar. Eu tinha acabado de trocar, mas tava lá limpinha, bonitinha. Né? A casa ainda tava com cheiro de bom ar quando eu voltei. Lá fui eu de novo, tira, limpa tudo, passa bom. Nossa, cara. Tadinhos. E aí, quando isso aconteceu, eu peguei o Elvis, trouxe pra dentro e falei, vocês vão dormir lá fora. Foi a única vez que isso aconteceu, elas dormiram lá fora. E elas vomitaram de novo nessa noite ou passou pelo menos? Não, aí assim, eu dei banho no Elvis, tudo, eu vi que ele tava limpinho, ele não passou mal, mas eu botei ele pra fora assim mesmo. Vai que passasse, né? Já que tava todo mundo aí nesse esquema. Exatamente. E os salsichas nessa hora? Eles estavam olhando essa galera? Do tipo assim, gente, o que vocês tava fizeram? Deitadinho, né? Assim, tava simplesmente deitado, olhando o que tava acontecendo. Mas aí eu botei os outros pra fora, eles ficam com aquela coisa de querer ficar juntos, sabe? De ficar cheirando na porta, tudo. Sim. Eles não fizeram nada. Mas aí eu botei elas pra fora, o Elvis, depois que eu dei banho, botei pra fora também. Dormiram. Aí, vim dormir. Quando eu acordei, o meu quarto é de frente à garagem, né? Um cheiro insuportável. Insuportável. Eu falei, deve ter vomitado de novo, né? Não é possível. Não é possível. E aí eu fui lá no quintal, na garagem, né? Recolhendo o jornal. Tinha um pedacinho de cocô. De cocô. De cocô. Que tava daquele jeito. Sério, ele tinha o tamanho, assim, um quadradinho de chocolate, sabe? Nossa, cara. Aquilo, eu nunca imaginei que cocô de cocô era muito mais fedido. Era assim, um cheiro no cocô, né? Nossa. E aí, assim, também não aconteceu mais, né? Eles comerem um cocô de mendigo desse jeito. Não aconteceu mais de passar um mendigo e deixar o presente ali na sala também, né? Na sala, na pracinha praça. Pra eles.
Mas... E é engraçado que a gente sabe bem que é diferente o cocô de gente e o cocô de cachorro, né? O cheiro é completamente diferente, a textura, tudo. O cheiro do cocô humano deve ser o pior de todos, né? Não, é porque a gente come muita besteira, né? A gente come muita coisa que não digere legal mesmo. Mas eu imagino que a gente seja programado pra achar aquilo a coisa mais imunda do mundo também, né? Sim, a gente tem essa programação genética, provavelmente. Mas olha, o problema não foi só comer o cocô, foi se refestelar em cima, se esfregar. Assim, comer, rolar no cocô, vomitar o cocô, tudo isso junto, né? Isso, e depois defecar o cocô, né? Nossa, cara. Ai, que tenso, viu? Eu imagino que pra você deve ter sido uma noite, assim, daquelas. Essa noite eu fiz muito exercício. E escovar o dente de cachorro, como faz? Eles já tinham o hábito de escovar o dente deles? Não, é muito difícil escovar dente de cachorro, né? É difícil sim. E assim, se você não acostuma desde sempre, vai ficando cada vez mais difícil. Porque pra eles é uma coisa muito esquisita, assim, você mexer na boca deles, é difícil mesmo. Tanto que você vai fazer limpeza de cachorro, sempre vai ter que anestesiar, vai ter que sedar, enfim. É complicado mesmo. Eu até tentei por um tempo, aquele negócio que fala, começa com uma gaze. Uhum. Eu comecei com o meu dedo mesmo, a pastinha que eu comprei pra isso. Eu comprei aquela escovinha de dedo. Sim, aquela dedeira, né? E é o que você falou, foi piorando, assim, o comportamento a ponto de eles verem aquilo e já sair correndo, sabe? Mas é muito difícil mesmo, Leandro. Isso das coisas comportamentais de cachorro, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, escovar os dentes. Aqui em casa, hoje eu só tenho gato. E com os meus gatos, assim, foi um trabalho difícil pra escovar o dente deles, assim. Eles não gostam, mas deixam escovar o dente, pelo menos. Você conseguiu. Mas assim, o meu gato mais velho tá com 9 anos agora. Agora que eu consigo escovar o dente dele. Pensa bem, são 9 anos de treino pro bichinho ficar mais amansado, sabe? É complicado mesmo. Pera que ele não tá velho pra um gato, né? Não, o gato ainda... Assim, né? Eu espero que ele viva muito ainda, né? Mas ele foi ficando um pouquinho mais velho, acho que foi ficando mais tranquilinho também. Foi deixando as coisas mais tranquilas. Que bom. Mas é isso. Cara, que história, hein? Que história. Eu acho que de tudo que eu já vi cachorro fazer, isso aí tá, assim, no topo das coisas mais nojentas, assim. Porque... Cara, limpar cocô de cachorro, beleza, a gente tá acostumado, não tem problema nenhum. Agora, esse tipo de coisa, nossa, cara, que situação. Não, sério, é difícil. Mas tem que superar, né? Se a gente gosta do cachorro... Faz parte da sua vida de tutor de cachorro, né? A partir do momento que a gente resolveu ter um bichinho dentro de casa, a gente tem que saber lidar com essas coisas, assim. E é uma coisa que, assim, lidar com cocô e xixi... Os tutores têm que se preparar, porque isso vai ser a vida inteira, sabe? A vida inteira, gente. Eles vão fazer cocô, vão fazer xixi, vão fazer bagunça com isso também. Então a gente tem que estar bem preparadinho mesmo. Uma coisa que a minha veterinária falou é que, imagina um cachorro, ele caçou qualquer animal na rua. Uhum. Um mamíferozinho normalmente vai ser, né? Se for um animal maior, do tamanho de um cachorro, sei lá, um gatinho que ele catou, a primeira coisa que ele vai fazer é morder o lugar mais mole, né? Sim, com certeza. Que é a barriguinha onde tem intestino e onde vai ter cocô. Onde tem as vísceras ali deles, né? E aí seria um dos motivos deles gostarem tanto, né? Faz parte, né, da natureza deles. A gente acha nojento, mas pra eles é de boa, assim. Não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Mas, Leandro, adorei suas histórias todas. Muito obrigada por me contar tudo. Quem que mora com você hoje, então, dos dogs? Hoje eu moro só com os vira-lata, só com esses que comeram cocô. Aham. Só com a Tina, a Amy e o Elvis. Isso, aí os meus mais velhos, eles saíram, né? Cara, suas escolhas de nomes são ótimas. São ótimos nomes, assim, de bicho. São nomes muito marcantes. Eu não sei até que ponto também é bom, porque eu não chamo nenhum pelo nome. Você chama de quê? De desce daí? De para com isso? Não, o Elvis virou vinho, né? Ah, que bonitinho. Porque é o vinho, né? É o vizinho. É o vizinho, vai diminuindo. Só vinho mesmo.
né? Cada um tem um apelido ou muito mais do que Sim. o nome meio que serve pra dar bronca, né? O nome oficial você usa menos também, né? É meio que pra dar bronca mesmo. Entendi. Muito que bem. Leandro, muito obrigada, viu? Por você ter participado comigo, você ter me contado suas histórias. Eu achei tudo um barato, assim, apesar de desastroso, né? Seus cachorros serem muito arteiros também. Achei tudo muito legal. Muito obrigada por você compartilhar comigo, com os ouvintes. Eu que agradeço, Carol. E faz seu jabá. Pode falar onde que o pessoal te acha, como que a galera te encontra. Como eu disse lá no começo, eu venho do portal Fermata Podcasts. Lá a gente tem vários podcasts de música, então o Fermata fala de música em si, a gente tem o Tracks que a gente faz review de álbuns, a gente tem reviews de shows que a gente foi pra gente indicar shows, né? A gente tem entrevistas com os próprios artistas e um dos podcasts que eu tenho lá é o Ergo, né? E esse é um projeto pessoal, onde eu conto histórias ao redor de uma música, né? Então tem ali 20 e tantos episódios. Alguns contam uma história que não parece, mas ela tá ao redor da música. Outros são a música direto, né? Por que isso aqui aconteceu? Mas essas histórias são sempre tão legais, né? Às vezes muita coisa que você nem tem ideia que tem a ver com aquela música e tudo. Sim, é esse o objetivo mesmo. Até porque algumas músicas surpreendem, né? Sim, a gente não sabe de onde que veio e aí a gente acaba se surpreendendo. Exatamente. E é esse o objetivo mesmo, é informar ali, na verdade, te contar uma história que tá por trás da música. E é incrível como a gente saber dessa história me faz, pelo menos a mim, gostar muito mais daquela música. Sim, com certeza. Dá uma outra camada, né? Sim. Aliás, talvez seus ouvintes gostem que eu tenho o Melhor Amigo do Homem, né? Um episódio que eu falo sobre cachorrinhos. Que legal! E o próximo episódio se chama O Dono do Homem, que aí eu falo de gatinhos, né? Ah, que ótimo. Aí é assim mesmo. Então eu posso ser cachorreiro, mas eu só não tenho gato porque a superioridade numérica não permite. Mas que legal, então. Eu vou colocar o link do episódio pra galera te procurar, então. Tá legal, eu agradeço. E então é isso, Pet Lovers. Muito obrigada por ouvir esse episódio. Deixem seus comentários, me encontrem no Twitter e no Instagram, ThePetLadyBH, e vamos estender essa conversa. Um beijo, gente! Este programa foi editado por Audi Edições.